Palavra, aleluias. Queremos ver Yeshua descer, a terra clama, a terra chama, mais uma vez queremos ver Yeshua descer. Obrigado, Deus. Vem fazer Obrigado por essa noite, Pai. nem um homem fez fazer. Obrigado por tua presença aqui. Vem cumprir o descrito em Joel. Obrigado pela tua unção derramada aqui nessa noite. Viva-nos, vem fazer que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Boa noite, amada igreja. Shalom. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Tu tens liberdade, Se coloca de pé, igreja. Vamos adorar te Ele. damos liberdade, que cai o teu espírito. Não é da Enche canção esse que Deus gosta. ambiente. Não é da música que Deus gosta. Deus gosta de você, entenda isso. Deus ama você. Fique à vontade para você levantar suas mãos. Te damos Se renda nesse ambiente aqui. liberdade, É um ambiente de cai transformação. teu espírito. É um ambiente de cura. É um ambiente de crescimento. É um ambiente de amor. É a manifestação palpável da glória de Deus. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer O que o homem fez, vem Vem fazer. fazer O que a história nunca viu, vem cumprir. o descrito em Joel. Aviva-nos. Você precisa entender que a igreja não é um conjunto de regras, que a igreja não é um conjunto de doutrinas, mas a igreja é a manifestação palpável da glória de Deus. É aqui que há uma regeneração. É aqui que os códigos são mudados, que o DNA é transformado. É aqui que nós podemos acessar a glória de Deus de maneira no plural, de maneira mais abrangente por aquilo que eu carrego, por aquilo que você carrega. E quando há essa unidade de várias pessoas carregando um pouco da porção de Deus, há essa manifestação tão gloriosa. E é nesse momento que nós abraçamos a glória de Deus e falamos: Senhor, restaura minha saúde, restaura o meu DNA, restaura a minha vida, restaura a minha vida espiritual. E você começa a entender isso, e você vai se jogando naquilo que Deus está manifestando. Você precisa entender, se você quer participar do poder de Deus, não é com busca, é com renúncia. Porque às vezes você vai passar o resto da sua vida buscando e você nunca vai ter acesso, porque você tem aprendido, mas você tem negociado. Então é sobre as negociações, é sobre você se dispor. A Bíblia diz que o Espírito seria derramado sobre a carne, então não é sobre o tanto que você conseguiu colecionar de jejuns, de oração, não é sobre o tanto que você conseguiu doar, mas é sobre o quanto você conseguiu renunciar, é sobre quanto você deixou essa palavra entronizar no seu coração e mudar as coisas dentro de você. Satanás,
ele é o maior e foi o maior teólogo que existiu. Mesmo assim, ele continua sendo o diabo. Ou seja, não é sobre quanto eu tenho memorizado, não é sobre quanto eu consigo manusear. Porque Deus esses dias, ele tá derramando uma unção muito forte. E não é sobre os habilidosos, é sobre os leais. Entenda isso. Porque a habilidade você pode encontrar no povo das trevas, no povo do mundo. Mas a lealdade não, a lealdade é aqueles que resolveram se entregar para Jesus de corpo, alma e espírito. É aqueles que resolveram um dia não negociar. E talvez quando eu falo sobre lealdade, você se sente inapto. Porque talvez nesse momento o Espírito traz algum pecado à sua mente. Nesse momento você se acha inapto por todos os malfeitos que você já fez, um dia você já prestou. Mas quando eu falo isso, não é sobre você se sentir sujo ou indigno, mas é sobre você falar: Senhor, eu me arrependo. A Bíblia diz que Deus ele se irou contra Acabe de maneira muito horrenda. Ele vai lá no terreno de Nabote, onde Acabe tem conquistado aquele terreno. E Deus fala assim: Elias, vai lá, porque ele está lá no terreno de Nabote. Vai lá e diz para ele que eu o rejeitei. Vai lá e diz para ele que ele sofrerá. Vai lá e diz para ele que ele morrerá. Dessa maneira ele sofrerá muito nessa terra. Só que a Bíblia diz que quando aquela mensagem chega a Acabe ele começa a chorar. Acabe ele põe panos de saco sobre o seu corpo, simbolizando arrependimento genuíno. E sabe o que é que me impressiona? Depois de Acabe fazer todas as maldades, Deus manda de novo Elias voltar e dizer assim: Elias, fala para ele que eu não vou mais trazer a maldade contra ele nesse tempo, mas virá contra os filhos dele. Fala que Deus misericordioso é esse. Porque os filhos dele também terão a oportunidade de se arrepender. Entenda isso. Entenda o tamanho da misericórdia de Deus. Eu não sei, eu tenho certeza que você não cometeu os tantos de pecado que um dia Acabe cometeu, no nível de maldade a qual ele permitiu através de Jezebel. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. Vou tentar ser o mais breve possível, apesar dessa pregação ter 16 princípios. Vou tentar ser o mais breve possível devido a minha voz não está cooperando. Aleluia, glória a Deus. Deus ele liberou essa mensagem para mim há alguns anos. E eu estou em uma série de pregação que Deus liberou e eu achei que eu nunca pregaria. Eu falava sobre isso há uns anos atrás. Tem pregações que Deus me deu que eu achei que eu nunca ia liberar nessa igreja. Ele começou a liberar, ele falou, pode liberar esse código. E hoje, quando eu comecei a organizar na madrugada essa mensagem, meu coração queimava, meu coração ardia. E quando chegou agora à tarde, sabe quando você vem quebrado, Deus começa a ministrar algumas coisas, trazer lembrança à memória, começa a trazer à memória algumas coisas. E você começa a chorar, e eu ali no fundo, ali durante o louvor, sabe, a mensagem aqui corroendo todo o meu estômago. E eu preciso liberar essa medida para vocês. Amém? 1 Reis, o capítulo é de número 21. É uma mensagem que aparentemente é complexa, igreja. Por quê? Infelizmente, a maioria das igrejas está acostumado a ouvir algumas coisas bem rasas para que possa inflar o orgulho delas, para que possa levantar o ego caído e ela saia daqui com um sentimento de vitorioso. Mas não quer dizer que Deus está naquela palavra, que eu não quero gerar sentimento de vitorioso em você. Quero que você entenda o que está acontecendo e você dê uma resposta no ambiente que aí sim você será vitorioso. Há um tempo atrás eu queria pregar uma mensagem mais light. E Deus ele falou assim: você quer fazer pregações motivacional? Então você quer dizer que você quer motivar o meu povo a continuar caminhando sem a cruz? Porque às vezes a pregação de motivação é só para poder motivar você a continuar caminhando sem a cruz. E a cruz é necessária. Amém? Quando você achar o capítulo 21, vai no verso 8. Glória a Deus, aleluia. Tem uns códigos a ser liberado aqui necessário para a nossa vida. Diz assim: depois ela escreveu uma carta em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as
ao ancião e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Pode colocar a Bíblia no teu assento, você que pode. Você sabe aquela música de crente assim, Deus está aqui, Deus está. Lembra? Vamos lá. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está. Fecha seus olhos aí. Só mais uns segundinhos em pé, você já pode sentar. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Pode sentar, fique à vontade. Deus, nós estamos aqui nesse ambiente, Pai. Pedimos que o Senhor venha falar conosco de maneira, Pai amado, terrível. De maneira, Pai amado, que nos cause terror. De maneira, Pai amado, a qual nós possamos olhar de outra maneira. Que nós possamos entender a atmosfera que nós estamos inseridos. Para nós podermos dar a devida respostas, Pai. Eu sei que o Senhor tem muito a falar nessa noite. Também sei o que é necessário, Pai. Que fale tu, não eu. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, Jezebel é um espírito muito falado por cima nas igrejas. Desde criança eu ouvi falar muito de Jezebel. E tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente passa batido e entende só apenas enxergando Jezebel como uma mulher apenas vaidosa. Mas Jezebel, ela era uma mulher que ela sabia qual era o propósito de vida dela. Jezebel, ela era filha de um rei sumério. E se você for puxar na genealogia quem era esse rei, ele vai cair lá na descendência de Caim. Alguém que foi rejeitado por Deus. Jezebel, ela tinha 2 deuses, a qual ela resolveu servir. Baal e Astarô. Baal, no reino espiritual, ele era casado com Astarô, por quê? Porque ele envolvia sobre ter legalidade no mundo espiritual em algumas áreas. Ele buscava por domínio espiritual. Ele buscava por território, por ser demônios territorialistas. Então, Jezebel, ela era muito zelosa. Você lembra lá no capítulo 18, 19, quando Elias, ele vai destruir o templo de Baal, vai destruir os profetas. Ele mata quantos profetas? Quem lembra? Quantos profetas de Baal? 450. E mais 400 de Astarô. E ele mata a fio de espada. Por quê? Porque a legalidade que ela levanta naquela região é muito grande. Ela começa a liberar algo porque ela trabalhava muito com orgias, ela trabalhava muito com a sexualidade. Hoje com a miscigenação, hoje com o jeito que nós aprendemos e ouvimos falar, com o bandismo, com o sincretismo brasileiro, alguns desses demônios é conhecido como gira cigana, como pomba gira, como demônio de 7 saias, dentre outros, a qual ela tinha legalidade, através de um demônio maior chamado Moara, que tem uma responsabilidade com princípios no reino, de determinar alguns demônios e entidade a pessoas. Tem pessoas que ela não é bonita, mas ela tem uma atração sexual muito forte. Ela gera um desejo sexual muito forte, tanto o homem quanto a mulher. Às vezes há legalidade no reino espiritual, através dos seus pais, através dos seus avós, através às vezes de alguns rituais que você fez e você nem percebeu. Por exemplo, o pince no umbigo, ele abre um portal espiritual para demônios do ciclo sexual entrar no corpo de algumas pessoas. E através daquilo ele gerar um tipo de feromônio que gera essa atração em pessoas. Vamos lá?
Vamos lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, apenas uma pincelada para você poder entender. Vamos lá. Então, às vezes as pessoas acham que não, é só isso aqui, é só isso ali, não tem nada a ver. Vamos lá, tem uma coisa muito importante. Tem uma coisa que é religiosidade. Outra coisa é legalidade no reino espiritual. Nós precisamos entender isso. Tem coisas que os homens estabeleceram e falaram: é errado fazer isso, mas você não sabe o porquê. E tem coisas que realmente não tem nada a ver, mas os homens se sentem desconfortáveis quando ele vê outra pessoa com aquele determinado tipo de veste, com aquele determinado tipo de alguma coisa. Vamos lá. Por que é que eu entrei nessa área? Porque Jezebel, quando ela dá esse comando aqui, quando ela escreve essa carta, quando ela emite esse selo, de quem era esse selo? Esse selo, ele estava em um anel. Que anel era esse? Era um anel de legalidade. Legalidade tanto no reino espiritual, quanto no reino territorial. Porque era um anel de autoridade que o rei tinha. Porque os reis, ele tinha autoridade naquilo que eles receberam dos pais dele. Que era um anel que tinha um brasão da sua família. O brasão dos seus ancestrais. E era esse anel que, quando Acabe, ele deseja muito um terreno, ele deseja muito uma casa, ele não consegue conquistá-la. A Bíblia diz que ele vai triste para casa. E quando ele chega lá entristecido, Jezebel pergunta: por que é que você está triste, meu esposo? E ele vai lá, vai se lamentar. Ele fala: porque eu queria muito uma terra. Eu tentei negociar com Nabote, e ele não abriu mão, porque era a herança dos pais dele. Ela falou: meu rei, eu lhe darei esse terreno. Você é o rei, você não tem que se lamentar. Tudo aquilo que você quer, você tem que pegar para si. Mas deixa comigo que eu darei um jeito. Você tem que entender uma coisa aqui. Vamos lá, um código liberado. Tem coisas que o seu coração deseja, mas não faz parte do seu propósito de vida. Não faz parte do seu projeto de vida. Então tome muito cuidado com aquilo que você deseja. Tem pessoas que é focada demais. Quando ela diz assim: ó, se eu querer uma coisa, eu vou conseguir. E quando Satanás sabe dessa sua insistência, quando Satanás sabe dessa sua teimosia, ele começa a abrir portas de alicerce para que você saia do propósito, para que você saia do foco e você se escravize a algo desnecessário que você não precisava. Amém? Quando Jezebel, ela sabe disso tudo, ela começa a fazer uma trama. Eu quero resumir, nós conhecemos essa história, não quero me ater na história, mas eu quero me ater nos códigos a quais Deus liberou nesse verso. Amém? Ela começa a fazer uma fábula, ela começa a inventar um falso testemunho contra Nabote. E naquilo ali, Nabote perde aquela terra porque ela queria aquela casa. Não era apenas Acabe que estaria com aquela casa, mas eram os demônios a qual ela servia que também queria aquele território. Quem é? Você já ouviu falar sobre um espírito caído do céu que tem desejo de possuir uma terra e precisa de algo chamado legalidade, que é o espírito de Jezebel? Satanás, ele tenta tomar, ele tenta roubar. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele tenta roubar as coisas, só que tem coisas que ele não tem legalidade e ele vai precisar de homens. Por quê? A Bíblia diz que Deus deu a essa terra aos homens. Amém? É por isso que a Bíblia diz que a terra geme e sofre esperando a revelação dos filhos de Deus. Então tem algumas coisas que Satanás, ele vai precisar do homem para poder fazer aquilo. Por quê? Um dia ele perdeu a autoridade. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis capítulo 3, verso 15, que um dia ele seria esmagado pelo calcanhar de Jesus. E assim aconteceu. Quando? Isso aconteceu num dia que Jesus... Não, vou lá para frente, a gente entra aí. Senão vai embaralhar um pouquinho a sua cabeça. Vamos voltar. Vamos, estávamos lá em Acabe. Agora, o que é que acontece? Quando ela recebe aquela autoridade, ela pega aquele anel. Que anel é esse? Pergunte para mim, qual anel é esse? A Bíblia fala que existia um rei muito bom. Existia um rei segundo o coração de Deus. Quem era esse rei? Davi. Davi, ele cria um emblema, a estrela de Davi. Porque Deus disse que ele reinaria eternamente através da casa de Davi. Amém?
Então Davi, com todos os feitos, com toda a guerra, quando ele recebe aquele brasão, ele manda fazer aquela estrela. Existe um código ali, a qual Deus confiou a ele. Só que Davi, ele gera um filho por nome de Salomão. E esse homem resolve agora tirar o legado de Davi e criar o próprio legado para ele. Ele tira o brasão de Davi e ele cria o próprio brasão dele. Porque ele entende que agora existe um tempo de conquista para ele. Ele entende que o tempo de Davi já passou. Ele não passou as guerras que Davi passou. Não, agora o domínio dele era de paz. Tudo que ele queria, ele conseguia. Só que existe algo muito errado em Salomão, é o quê? Ele não consegue honrar o pai. E ele também não consegue honrar a Deus. Ele começa muito bem, mas no meio do período ele começa a se perder. Por quê? A Bíblia diz que ele começa a se aliar com mulheres, a qual Deus disse que não era para ele se aliar, porque essas mulheres, ela não servia para o projeto a qual Deus tinha na família e na linhagem de Davi. Só que ele fala aí, meu pai teve 1, 2, 3 esposas, uma que ele ganhou quando matou Golias, outra que ele ganhou como troféu, outra que ele conquistou através que ele matou o esposo da mulher. Então eu também vou querer 3. Agora eu não quero só 3, eu quero 4, eu quero 5, eu quero 6. E aí foram quase 1000 mulheres. Só que quando ele trouxe todas essas mulheres para a vida dele, também ele trouxe cultura para dentro da casa dele. Entenda isso. Ele trouxe cultura do Egito, ele trouxe cultura da Babilônia, ele trouxe cultura dos caldeus, ele trouxe cultura dos assírios, dos sumérios. Então ele trouxe todas aquelas maldições para a casa dele. E ele disse, agora eu criarei o meu brasão. O brasão, que o emblema que Davi carregava, o brasão era um emblema abençoado por Deus. Mas o emblema que Salomão cria é um pentagrama que é muito usado hoje onde? Na maçonaria. É um pentagrama que é usado muito hoje onde? Em algumas magia negra, em alguns ocultismos. Por quê? Ele é várias junções, são várias culturas, são vários demônios dominadores, vários espíritos zodíacos que geram, não quero entrar nesse detalhe, que geram 12 pontas, a qual faz essa menção e abre alguns portais no reino espiritual. Tem alguém aqui acompanhando a pregação? Vamos lá? A gente saiu da onde? Lá da casa de Nabote, passamos pelo anel, estamos indo, amém? Vamos lá. E o que acontece? Salomão, ele começa a trazer maldição para a casa dele. Ele começa a trazer maldição para a vida dele. Ele começa a trazer um atraso de vida para ele. E aquelas configurações do anel, a qual ele projetou para ele, vem junto com desonra, vem junto com desobediência. Ele não tinha acesso e legalidade no reino espiritual, assim como Davi tinha. Davi era um homem que guerreava com espada, mas contra demônios ele lutava cantando, ele lutava tocando. Ele conhecia o reino espiritual. Lembra quando os demônios, ele entrava em Saul e mandaram chamar Davi, e Davi com autoridade expulsava os demônios de Saul? Porque Davi, ele conhecia algumas coisas, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Você quer conhecer as coisas de Deus? Então começa a ter intimidade com ele, que ele vai revelar códigos que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua geração. Mas não é só sobre mudar a sua vida e a sua geração, mas é sobre você também conseguir passar esse legado para os seus filhos e para a próxima geração. Tem alguém maduro aqui? Sim ou não? Tem alguém maduro aqui? Então você hoje está sendo fruto da atmosfera que você um dia criou. Porque todo aquele que é maduro gera a sua própria atmosfera. Salomão, ele saiu da atmosfera que um dia Davi criou, e ele gerou a sua própria atmosfera no dia que ele tirou o legado de Davi sobre a vida dele, sobre a casa dele. No dia que ele resolveu desobedecer. Talvez você está reclamando, mas eu não tive pai cristão, eu não tive mãe cristã, eu estou aprendendo sobre Jesus há pouco tempo, e o que vai fazer com a minha família que gerou maldições? Ei, você agora já está gerando a sua própria atmosfera, entenda isso. Se não está boa a atmosfera, seus próprios frutos. Por isso que a Bíblia diz que você tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Para que essa esfera, ela tenha o poder de alcançar 360 graus, essa esfera tem que abençoar tanto a sua vida emocional, quanto a sua vida espiritual, quanto a sua vida física e a sua vida financeira. Tem alguém aqui comigo?
Eu não sei o que é que você está gerando aí. Eu não sei o que é que está sendo formado em você. Eu não sei o que é que está sendo aí criado em você, mas é necessário que você entenda o que é que você está fazendo. Você está servindo a Deus por amor ou por necessidade? A intensidade que você serve a Deus hoje, ela mostra muito se você serviu a Ele naqueles dias que você estava queimando e chorando, por necessidade ou por amor. Necessidade de quê? Eu preciso que Deus abra uma porta que ninguém mais consegue abrir, então você consegue adorar. Eu preciso que Deus restaure a minha família, então você consegue adorar. Eu preciso que Deus, Ele cure a minha família, Ele cure a minha casa, Ele cure a minha saúde, então por necessidade você está. Mas quando essas coisas todas passam, o que é que sobra de você? Você olha e só enxerga problema na igreja. Você olha e diz que não tem ninguém para te apoiar. Mas naqueles dias de necessidade, você não precisava de ninguém, você só queria queimar. Duas coisas fazem as pessoas parar de adorar quando ela não faz por amor. A primeira é porque ela adorava por necessidade. A segunda é, as coisas não aconteceram, mesmo ela chamando, clamando, pedindo, ainda as coisas continuam o caos e a resposta de Deus não veio no tempo que ela queria. Isso fala muito sobre a intricidade do coração. Isso fala muito sobre o seu caráter diante de Deus. Só que você tem que entender que você precisa zelar aquilo que Deus confiou a você. Porque se você desprezar tudo aquilo que Deus ele fez, Deus, toda vez que ouve a palavra desprezo na Bíblia, logo após veio a palavra morte também. Logo após veio a palavra perca também. Hein? Vamos lá? Perda, né, irmã Noemi? Aleluia. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Não despreze o que Deus confiou a você. Quem foi que desprezou um dia? Esaú, ele desprezou a primogenitura. E dentre outros e outros que desprezaram aquilo que Deus colocou para ele falou, não, isso não é para mim, não é isso que eu quero, não é nessa intensidade. Então houve perdas irreparáveis. Houve prejuízos gigantescos. Eu vejo pessoas dando motivos, dando sinais que não está ok, porque ela está dizendo que está dependendo da atmosfera exterior, quando na verdade ela mesma que está produzindo. Quando na verdade os olhos dela estão vidrados naquilo que ela mesma criou e arquitetou um dia. Ei, não é sobre argumentação, é sobre arrependimento. É sobre você clamar pelo Senhor. É sobre você entender que os códigos podem ser mudados. É sobre você gastar um tempo com Deus. Davi, ele dizia que por ele passaria todos os dias da vida dele na casa de Deus, adorando. Davi, ele queria construir um templo, Deus rejeitou. Ele disse, não, Davi, a sua mão é de sangue, deixa para a sua próxima geração. E Salomão, quando ele levanta, a Bíblia diz que ele levantou o templo. Quanto tempo demorou a construção do templo? Quem lembra? Quem lembra? 7 anos e meio ele demorou construindo o templo. Mas depois que ele terminou o templo, a Bíblia diz que ele construiu a casa dele. Quanto tempo ele demorou construindo a casa dele? 13 anos ele demorou construindo a casa dele. Sabe por quê? Ele gastou mais tempo com aquilo que ele achava importante do que com as coisas de Deus. Se você não entender essas coisas, esses códigos tão simples, se você achar que é só vir à igreja, se você achar que é só mais um evento, mais uma reunião, você vai perder coisas importantíssimas. É simples, o reino é simples. O reino é simples. Depois que eu entendi onde que eu gasto mais tempo, esse é o meu Senhor. Aquilo que você gasta mais tempo durante o dia, esse é o seu Senhor e acabou. Eu conheço pessoas que em um ano nunca falhou com a sua empresa. Mas em um mês, tanto que falhou com Deus, referente a devocionais, referente à participação de culto. E como você quer que Deus vai te honrar na mesma proporção? A matemática é simples. Buscai primeiro o meu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. E estas coisas é uma lista que ele fala no começo. Se você negociar, meu amigo,
Deus não vai poder te dar autoridade. A autoridade não vem com busca, vem com renúncias. É a desculpa que damos. Entenda isso, entenda, é necessário demais. É simples. Fala para a pessoa que está do seu lado, é muito simples. Fala aí com a pessoa do lado, é profético, é simples. Você quer complicar o que é simples? É simples, é simples. Você acorda e você entrega o seu tempo ao Senhor. Você acorda e você lê, você acorda e você chora, você acorda e você ora. Você tem que entregar ao Senhor. Se você aprender essas coisas simples, você não vai ficar querendo, não, porque quando antes eu jejuava 5 dias e eu expulsava demônios, você está falando que é mérito seu, meu amigo. Você está dizendo que é orgulho seu. Ah, porque agora essas igrejas aí, quando eu ia pregar, eu ficava uma semana no mesmo texto. Não é sobre meritocracia, é sobre Jesus. Sobre Jesus. Sobre tempo de relacionamento com Ele. Não é porque você fazia para algo específico, mas é o amor de estar com Ele. A paixão de estar com Ele, sentado na mesa. De estar sendo exortado por Ele. De estar sendo consolado por Ele. De estar sendo amado por Ele. Entenda isso. É simples, é simples, é simples. A Bíblia diz que quando Elias, ele matou lá os 850 profetas, o que é que acontece? Ele volta para casa e quando ele volta, ele recebe uma ameaça. A ameaça de quem? De Jezebel, dizendo que naquela mesma, antes de acabar toda aquela guerra, toda aquela situação, a cabeça de Elias estaria numa bandeja. Amém? A Bíblia diz que Elias ele foge, por quê? Elias ele não tinha poder para lutar contra Jezebel. Olha os códigos sendo liberados aí. Por quê? Elias ele não sabia quem eram os pais dele. Como assim? A Bíblia não fala sobre os pais de Elias. A Bíblia só fala que Elias era de Tisbita. Mas a Bíblia fala sobre os pais de quem? De Eliseu. Fala sobre de onde ele era. Você precisa entender. Você precisa fazer uma revisão na sua paternidade. Quem eram os seus pais? Para você poder fazer a oração correta de anulação de maldições. Você precisa saber quem eram os seus avós. Eu não sei quem era, mas o Senhor te revela, Ele te mostra. Ele te mostra a sua genealogia espiritual. Você precisa entender, depois de muito tempo eu vim saber que minha avó, ela sendo alguém muito justa, sendo alguém muito íntegra, sendo alguém que carregava com ela uma paixão muito grande por Jesus, antes daqueles dias, ela passou dias como macumbeira. E aí? Tem alguém aqui comigo? Eu vim saber isso há pouco tempo. Há pouco tempo que eu vim saber. E eu precisava saber sobre essas coisas para eu anular algumas coisas na minha vida. É necessário, é preciso. Ah, pastor, mas no dia que eu levantei a mão, Jesus não já me purificou de tudo? Ei, o reino é conquistado por força. Tem alguns códigos que são liberados só com intimidade. O que o Senhor te deu foi uma salvação. O que o Senhor te deu foi a promessa de vida eterna. Porque se fosse assim, todo mundo já tinha autoridade para curar, todo mundo já tinha autoridade, já cheio de dons, cheio de talentos. Você ter Jesus já veio o pacote completo, não. Você tem que ir desbravando. O que é? O que é ser perfeito? É não haver mais trevas, escuridão. A Bíblia diz que o justo ele vai brilhando, brilhando até chegar ao sol. O sol vai brilhando, brilhando até chegar ao sol. Perfeito, amém? A luz vai brilhando, brilhando, misericórdia. Me ajuda aí, Heitor, capítulo 7 de Provérbios. É necessário, igreja, é necessário você poder entender isso. É necessário. Porque a perfeição, lembrei. A luz vai brilhando, brilhando até chegar o sol perfeito. Ou seja, a perfeição é quando não existe mais nenhum resquício de nuvem, de escuridão em você. Isso é ser perfeito. Seja perfeito como o vosso Pai Celeste é. Não é você ser perfeito e conseguir conquistar todas as pessoas, não errar, mas é sobre não haver mais trevas dentro de você. Isso é perfeição. Isso é perfeição. Salomão, ele se perdeu com tudo aquilo que ele conquistou, com tudo aquilo que ele construiu. E aquilo que ele fez, ele fez com que
ele saísse da vontade, do propósito de Deus para viver a sua própria vontade. E ele perdeu a legalidade no reino espiritual. Amém? Mas a Bíblia diz que ele reinaria sobre a linhagem. Que da linhagem de Davi viria um que reinaria eternamente. A Bíblia fala sobre um que veio. Que ele falava, ele orava assim: que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele veio, ele falou: não, vou fazer o que é perfeito. Vou continuar estabelecendo o reino através da linhagem de Davi. Esse era Jesus de Nazaré. Esse é Jesus que veio para poder aperfeiçoar. Agora, quando Eliseu, quem foi que destruiu Jezebel? Foi Elias ou Eliseu? Foi no tempo de Elias ou de Eliseu? Foi no tempo de Eliseu, porque Elias ele não tinha essa autoridade. Mesmo nesse dia aqui que ela fala bem assim, que ela pega esse anel vai passando de geração em geração, até chegar nas mãos de Acabe, e ela usa esse anel, esse selo, para poder liberar esses demônios naquela região. Deus vai lá e manda um decreto através de Elias. Naquele dia chamou a atenção de Deus. Deus vai lá e manda Elias falar, e ele libera essa profecia contra Acabe, dizendo que da forma que ele morreria. E ele vira e diz, e fala para sua esposa, para Jezebel, que ela também morrerá. E os cachorros comerão da parte do corpo dela e beberão o sangue dela. É assim que está escrito ou não? É as legalidades que ela abriu. E essa mulher ela entra em uma guerra muito grande contra Deus. É como se fosse uma guerra contra os céus e o inferno, por aquilo que ela carregava, pela essência que ela tinha, pelos espíritos dominadores a qual ela servia. Você precisa entender que você está movimentando alguma coisa, ou seja, o reino espiritual de Deus, ou seja, o reino espiritual das trevas, do inferno. Aquela mulher sabia o propósito dela, então tudo que ela fazia com precisão. Ela não se juntou a Acabe, ela não casou com Acabe à toa, mas ela sabia que precisava daquelas legalidades para ela entrar em determinados reinos. Ela estabeleceu coisas impressionantes. Ela fez com que demônios poderosíssimos descessem à terra. Por quê? Igreja, os demônios não estão no inferno. Entenda isso, o inferno ainda nem foi criado. A Bíblia diz que os demônios estão onde? Nas regiões espirituais, celestiais. Ou seja, tem demônios que não têm legalidade para poder descer à terra, porque se ele descer, ele destrói. É bíblico. Tem demônios que não podem possuir pessoas, por quê? Se ele possuir algumas pessoas, a nossa estrutura não consegue suportar. Então Deus não deu autoridade para ele entrar em algumas pessoas, porque se ele entrar e acontecer algo, ele será punido. Porque a Bíblia diz que até os demônios temem e tremem perante o Senhor. Demônios como Savana, Moara, dentre outros, ele só dá apenas ordem: vai lá fulano, vai lá ciclano, vai lá Bertano, entra na vida. Olha, ela deu legalidade naquela área, ele deu legalidade naquela área, pode fechar, pode atrasar, olha, pode tocar naquela área da saúde. Porque esses demônios a qual Jezebel servia, eles mexiam com o código genético. Eram os demônios que veio da linhagem de Moisés lá, lembra? Quando Moisés ele começa a lutar contra aquele povo lá, que Deus dá uma ordem para ele, diz que eu sou o que sou, e ele muda o cajado para uma serpente. Aqueles homens também conseguem mudar o cajado para a serpente também, porque eles também conseguem mudar os códigos genéticos. São demônios altamente poderosos. E era essa legalidade que eles estavam trazendo para a terra. É por isso que o mundo estava tão cheio de orgia. Como era que acontecia naquela época? Onde começou a prostituição? A prostituição começou nos templos de idolatria. Jezebel, ela mudou a esfera de adoração, que ela falou: olha, agora nós não vamos mais entregar as prostitutas como sacrifício. Agora nós vamos entregar os sacerdotes como sacrifício. A prostituição vai continuar em massa. Era tudo lançado a sexo, a orgia, aquela grande, segundo os historiadores, fedia o templo naquele ambiente das práticas. Então, quando fala de Jezebel, fala de demônios que mexem com códigos genéticos. Mexe com o quê? Mexe com gêneros. Mexe com o quê? Com mudar a estrutura familiar. É o quê? Homem com homem, mulher com mulher. É mudar a estrutura que Deus criou.
Porque Jezebel, ela queria o quê? Ela queria conquistar uma terra, um território, uma casa. Os demônios queriam isso. Você acha que porque está tendo agora essas lutas, essas guerras, não é sobre dar direito a uma classe, mas é sobre aquela classe que é certa, é parecer que é a errada. Por que a classe certa? Porque foi a que Deus estabeleceu. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem, macho e fêmea, Deus os criou. Ponto final. Tem alguém aqui comigo? O espírito de Jezebel, ele está cirandando na nossa nação. Você precisa entender. Você precisa entender que os princípios familiares estão sendo arrancados. Não é sobre ter preconceito, é sobre amar. Mas quando fala de homossexualismo, não é doença. O homossexual, ele não precisa de cura. Ele precisa se arrepender, porque é um pecado. Ponto final. Amém? E é isso que a gente precisa entender, é isso que você precisa entender. Não é sobre rejeição. Não é sobre dizer o que está certo ou o que está errado. Mas é sobre estabelecer. É sobre amar. Sobre a maneira correta. Foi essas legalidades que ela começou a abrir naquela era, naquela geração, de forma muito grande, de forma muito grave, a qual Deus começou a rejeitar. E quando chega naquele tempo que Acabe se arrepende, que ele começa a querer alinhar as coisas, aquela mulher, ela recebe uma entidade muito forte, a qual não tem nem necessidade de falar o nome. E quando ela recebe aquela entidade, ela ensina magias. Essa entidade ensina magias poderosíssimas a Jezebel, para ela poder abrir alguns portais, para ela poder ter acesso a alguns reinos. E a Bíblia diz que Jezebel, ela é lançada pela janela. Quem lança ela da janela? Quem lembra? Você tem que ler mais Bíblia, misericórdia. É os eunucos. Por que os eunucos? Porque os eunucos é aqueles que não tinham relação com ela. A palavra eunuco significa castrado. O rei dá uma ordem e fala, vai lá, por quê? Nem ele podia chegar perto dela pela autoridade que ela tinha. Ela recebe o antimônio. O que é esse antimônio? Vamos lá. Respira aí que eu vou explicar para você não poder ficar muito doido. Antimônio significa maquiagem. Maquiagem. É bíblico. Ela recebe, esse demônio ensina algumas magias para ela, ensina como ela se maquiar, para ela poder desenhar no rosto dela a face dos demônios. Bem falando, é aquele lápis de olho, só que não é. O pastor disse que é pecado usar lápis de olho, eu vou para o inferno. Não, calma, respira. Mas do jeito que era feito aquele produto e como era feito, e como era entregue, e a forma que ela desenhou no rosto dela, fazia com que ela se descaracterizasse a imagem e semelhança de Deus, e ela ficasse com a aparência de demônios, para ela poder liberar esses códigos espirituais para os demônios poderem descer. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém entendendo essa mensagem? É necessário, é preciso. É preciso, igreja, vamos lá. Porque a Bíblia diz que quem perdeu a imagem e semelhança foi Adão. Amém? Adão, ele perdeu a imagem e semelhança do Senhor no dia que ele pecou. Mas a Bíblia diz que veio Jesus perfeito. Ele resgatou novamente essa imagem para nós. Ele nos deu novamente acesso a essa imagem. Ele nos deu novamente no dia que ele morreu ali na cruz e ressuscitou. E ele voltou cheio de autoridade. A Bíblia diz que todo cedro, agora vamos lá. Lembra? Satanás, a Bíblia diz que ele foi pisado, esmagado. Ele foi pisado, esmagado quando? Na cruz. Quando Jesus ressuscitou, ele foi esmagado pelo calcanhar de Jesus. E a partir daquele dia, ele perdeu todo o seu poder, toda a sua legalidade, todo o domínio sobre os homens foi arrancado dele. A Bíblia diz que Jesus rasgou todo o cedro de dívida. Foi perdido tudo aquilo, toda aquela geração, tudo que os demônios tinham investido, ele perdeu naquele dia. Como foi a ameaça de Jezebel? Ela disse que aconteceria o que com a cabeça de Elias? Seria arrancada do corpo. Foi arrancada a cabeça de Elias, sim ou não? Não, Elias subiu ao céu em um redemoinho, amém? Mas os demônios, eles são geracionais.
A Bíblia diz lá no Novo Testamento, antes da crucificação, que existia um homem por nome de João, que era como Elias. E o que aconteceu com a cabeça dele? Foi arrancada. Porque os demônios são geracionais. Antes do feito acontecer, antes de Jesus ir para a cruz, antes, os demônios conseguiram tocar lá na frente. O que foi que Salomé pediu? Ela pediu a cabeça de João. É por isso que é necessário quebrar as maldições, igreja. Você precisa entender isso. É por isso que Jesus ele fala: com a espada que tu feres, tu será ferido. Ele estava falando sobre essas maldições que estavam sendo encerrado ali no dia que Pedro pegou a espada e ele cortou a orelha de Malco. Jesus pega, coloca a orelha de volta e fala: com a espada que tu feres, tu será ferido. Ele está dizendo: Pedro, eu ainda não morri. Tudo que você fazer nessa era tem maldição para você. Então eu estou anulando aqui, Pedro. Segura a sua onda aí, Pedro. Segura aí. Igreja, enquanto a igreja está brincando, enquanto a igreja está dormindo, enquanto a igreja está brigando para saber se a cor da parede é preta ou branca, enquanto a igreja está preocupada para saber se é o chip ou é corinho de fogo, o capeta está tocando o tambor. O capeta está enterrando o bode. O capeta está matando crianças e arrancando vísceras. Tem magias nesse nível. No mercado negro, bruxos compram. Aqui na nossa cidade, bruxos compram corpo de criança recém-nascida para poder fazer alguns pactos, alguns rituais. O que aconteceu com o corpo de Lázaro? O túmulo dele foi violado. Fala Lázaro, esse homem que matou várias pessoas há pouco tempo aí. O corpo dele foi violado por quê? Os pactos, os rituais que ele fez, ficou alojado ali durante um tempo. Então aquele que tivesse acesso ao corpo dele não precisaria fazer o caminho que ele percorreu um dia. É espiritual. Quantos policiais foram mandados para poder achar ele, e ele na hora ele sumia, ficava invisível. Até chamar uns policiais que eles já trabalham nessa área. Os policiais da Caatinga, eles já mexem já com esse tipo de espírito de igreja. É tudo muito espiritual e o pessoal fica: que nada, isso não existe, né? Só porque vê essas encenações na igreja aí, os pastores picareta, fala quem tu é. Eu só não sei quem lá. Não, tem demônios trabalhando de verdade. Tem demônios trabalhando de verdade. Sim, existe alguém que ganha dinheiro com isso. Existe os picaretas, sim, existe. Mas também o reino das trevas ele está trabalhando de forma pesada. O esfriamento na igreja não é normal, não é comum. Entenda, mesmo que é bíblico dizendo que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Sim, ainda é profético. Mas tem os remanescentes que permanecerá até o fim, que guardará a sua fé naquele grande dia. Tem aqueles que estão desfazendo as obras do reino das trevas. De um dia para cá comecei a ser chamado de novo. O tanto de capeta que eu tenho arrancado esses dias, que Deus tem chamado para estar entrando em lares. Porque antes os demônios ele trabalhava como? Ele trabalhava dentro das pessoas, elas manifestavam, chegava na igreja, a gente orava, ela ia liberta. Hoje em dia Satanás está mexendo em quê? Em espírito depressivo, síndrome do pânico. Ele está trabalhando direto na emoção, pessoas se matando. Um pastor amigo meu se matou tem cerca de 20 dias. Eu acho que não tem isso tudo. Por quê? O reino ele está sendo movimentado. Tem dia que eu estou observando, olho, preciso fazer uma manutenção aqui. É diferente a minha manutenção. Preciso dar uma olhada em algumas coisas. Não é sobre eu movimentar, não é sobre eu colocar a mão, não é sobre a igreja estar movimentada, não é sobre músicas tocando, pregação vindo ao púlpito. Eu sei as guerras que eu tenho batalhado, mas também eu sei quem é que está me guardando. Mas também eu sei quem é que Deus tem levantado para interceder pela minha vida. E isso é necessário, é preciso. E você precisa abrir o olho sobre todos os espíritos que têm acessado a sua casa, sobre todo tipo de cultura que tem entrado na sua casa, sobre todas as suas paixões desenfreadas que tem te levado para longe do Espírito de Deus, para longe do propósito, sobre as suas metas pessoais. Tem alguém aqui comigo? Quanto Deus está envolvido com você nesses últimos dias? Quanto me diz? Só vai conseguir desfazer as obras de Satanás, a igreja que tem um pensamento totalmente mudado.
A igreja que está com o pensamento santificado. Não é sobre, mas o pastor está falando isso, mas eu estou todo errado, está acontecendo isso e isso. Arrependa-se. Vem, arrependa. Você precisa se arrepender. Se arrepende. Eu não estou dizendo que você tem que deixar dinheiro aqui para as coisas movimentar. Eu não estou dizendo que você tem que plantar bananeira ou que você tem que morrer numa cruz. Eu estou dizendo para você levantar a sua mão hoje e dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero viver uma vida de santidade. A partir de hoje eu preciso do Senhor na minha vida. A partir de hoje, cessa toda maldição, eu renuncio. Só depende de você. O Espírito de Deus está aqui, Jesus está aqui para te resgatar. Só depende de você. Diga: eu quero para a minha vida. Eu me arrependo, eu quero para a minha vida, eu estou indo. Só depende de você. Jesus está aqui. Nós cantamos, nós adoramos. Mas você precisa tomar uma decisão. A Bíblia diz no livro de Ezequiel que os selos estavam nos anéis. Capítulo 9. E a Bíblia diz que Deus manda vários anjos para matar todos aqueles, é uma visão profética, todos aqueles que estavam praticando injustiça. Mas a Bíblia diz que antes disso, Ele mandou só um anjo olhasse todos aqueles que clamassem por justiça e os selasse. Vamos lá. Um dia o nosso selo estava em um anel, mas agora o nosso selo está no nosso coração. Fomos separados. O apóstolo Paulo diz que nós somos selados pelo Senhor. Ele mandou o próprio Jesus para poder nos selar. No dia que você fala: Senhor, eu me arrependo, eu confesso todos os meus pecados, você recebe um carimbo nas suas costas, que todos os demônios sabem a quem você pertence. É por isso que a Bíblia diz: assim como um dia um escrivão fez um anel para Acabe, assim como um dia um escrivão fez um anel para Davi, assim como um dia um escrivão fez um anel para Salomão, a Bíblia diz também que existe um escrivão chamado Jesus, que ele escreveu um nome só para você. Um nome que nem os anjos sabem nem conhecem. Só Ele colocou esse nome só para você, e um dia Ele chamará esse nome da eternidade. Você consegue entender isso? Você consegue entender como você é especial? Ele fez só um. Ele não fez 15 impressões digital igual. Ele fez apenas uma. Essa impressão digital só cabe a você. Pode ter passado milhares e milhares de pessoas, só você carrega essa impressão. Ele está dizendo: meu filho, para mim você é única. Minha filha, para mim você é única. Meu filho, para mim você é único. Existe algo específico para você fazer. Existem fases e ciclos, e nós estamos o tempo todo crescendo, nós estamos o tempo todo indo para alguma direção, mas nós estamos indo, e nós precisamos entender o mais rápido possível, se entregar ao Senhor, para nós podermos entender a fase, porque essa fase de sofrimento, ela precisa passar, precisa chegar os dias de glória, precisa chegar os dias de conquista, mas você precisa entender onde você está. Você precisa entender, não é sobre um pastor que um dia colocará a mão sobre você e a sua vida vai mudar. Não é sobre uma instituição que pode mudar a sua vida. Não é sobre um emprego melhor, porque o emprego melhor não te livra de uma depressão, não te livra de você estar jogado na bebida ou nas drogas, ou na prostituição, ou na depressão. Só Jesus. É só Jesus. É só Jesus, é só Jesus. Só Jesus, sabe? Você precisa demais entender isso, por favor. Você precisa demais entender, você precisa passar essa fase. O código é simples. E eu vejo você relutando nesse momento, dizendo que esse tempo que você está vivendo é só um tempo determinado por você. Não. O tempo muda quando você decide agora. Quanto tempo você está dizendo que vai ser a última vez? Quanto tempo você está dizendo que vai mudar, que você agora vai começar a fazer certo, e você nunca decide de fato? Vamos lá, que tem muita coisa aqui, nós precisamos dar um shalom. Essas maldições precisam ser encerradas.
quero que você entenda nessa noite que o espírito de Jezebel está levantando com a força na nossa geração. A última vez que ele veio com tanta força assim foi no tempo de Elias, há mais de 5.000 anos atrás. E a nossa geração só tem a nós. Elias não foi suficiente. Estava falando sobre Eliseu e eu entrei em outro assunto. Precisou que Eliseu levantasse. Precisou que Eliseu se levantasse porque era geracional. Tinha uma paternidade. A Bíblia, Deus poderia fazer algo pela humanidade, sim ou não? Quem é o pai de Deus? Quem é o pai de Deus? Ele não tem pai. Ele já era antes de ser. Mas aquele que vinha para poder desfazer as obras, ele precisava ter um pai. Quem é? Jesus. Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu vim aqui fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Geracional, é legado, é preciso descer, é preciso deixar um legado. Não é sobre você vir à igreja, é sobre você deixar um legado. É sobre você deixar um legado. É sobre a sua geração saber que passou uma mulher com poder pela família dela, passou um homem com poder pela família deles, passou alguém que tinha autoridade, passou alguém que foi abençoado por Deus. As maldições precisam ser desfeitas. Essa maldição precisa acabar na sua casa. A alegria precisa ser uma realidade na sua casa. Ter a alegria de viver todos os dias, acordar. Um dos meus maiores prazeres é daqui a pouco estar em casa e saber que eu terminei de liberar essa palavra. Você não sabe o que é. Você não sabe o peso que eu tenho quando eu bato do peso de uma pena. Eu bato naquela cama, mas é tanta satisfação. É tanta alegria de saber o que Deus está movimentando através de mim. É, sabe, você poder acordar na segunda-feira e falar: Senhor, eu venci aquele domingo. Me dá essa semana cheia de revelação, cheio de poder, cheio de código. Alegria de viver. Eu não estou esperando os dias bons que virá. Eu estou vivendo dias bons. Quem tem luta é o capeta. Os filhos de Deus são abençoados. Entenda isso. Você precisa pegar esses códigos. Tem cerca de 1 ano e pouco que eu estou vivendo esses códigos que Deus tem liberado para mim. Territórios libera antes, eu ia porque eu era obstinado. Hoje eu vou porque Deus está mandando. Antes eu falava, vou conquistar algo, eu conquistava. Hoje eu falo, Senhor, é a tua vontade? Ele é, então vamos lá. É a tua vontade? Não. Então eu paro, eu breco. Seguro. Senhor, mas for a tua vontade, faz desse jeito, dessa maneira. Aí as coisas fluem e acontecem. Corações enrijecidos é quebrantado. Nós sonhamos e nós vivemos porque o Senhor, Ele tem sustentado. Eu quero que você entenda isso, por favor. Quando você estiver mal com Deus, se joga aos pés dele. Não fala assim: Senhor, já que eu estou mal, eu não vou fazer isso. Senhor, já que eu estou mal, eu não vou ajoelhar. Senhor, já que eu estou mal, eu não vou congregar. É isso que o espírito de Jezebel quer. Essas legalidades que ele quer. Quando esses dias que você tem que mais se jogar: Senhor, eu vou congregar mesmo, eu vou adorar mesmo. Olha, está acontecendo isso. Parece que eu não tenho tempo, mas o Senhor merece. O Senhor merece, eu não vou rejeitar. Não é sobre a igreja cheia, é sobre pessoas realizadas. É sobre projeto realizado. É sobre viver poder. É sobre viver a atmosfera de poder. A nossa geração precisa entender que não é um grupo de pessoas cheio de doutrinas e regras que sabem músicas. É sobre poder. Essa semana eu estava no ambiente e alguém falou: pastor. Aí eu olhei. Eu quero, você é pastor? Eu falei: você não tem cara de pastor. Eu falei: glória a Deus, como é pastor para você? Tudo ladrão. Eu falei: é. Mas por que você diz isso? Chega naquele lugar, eles começam a fazer um apelo para poder liberar dinheiro. Eu falei: mas por que você tem essa frustração? Você já congregou antes já? Ele falou: já congreguei. Aí Deus começou a liberar os códigos de vida daquele cara. Aquele que começou dizendo: pastor, é tudo ladrão, daqui a pouco estava chorando, lambuzando minha camisa aqui. Sabe por que as pessoas estão gritando socorro? As pessoas estão gritando socorro. As pessoas precisam da manifestação da glória de Deus. Não é o tamanho da minha Bíblia ou o corte do meu paletó que vai falar qual é o meu projeto, qual é a minha função aqui na terra. É o tanto de amor que eu tenho para poder oferecer.
É o tanto de Deus que tem, é a essência que nós carregamos. É a essência que nós carregamos. O problema é quando eu não entendo isso e eu apenas quero me magoar. Porque você pode, você quer. Quem quer se magoar aqui? Eu vejo pessoas escrito na testa, eu quero me ofender. Eu vejo pessoas escrito na testa, bem assim, olha, eu preciso ter um motivo contra. Eu vejo pessoas arquitetando os dias de tristeza. Deixa esse espírito de Jezebel sair do teu coração nessa noite. Grita assim, eu quero ser livre, Senhor. Eu quero meu filho curado, minha filha curada. Eu quero minha família liberta. Eu não quero ser um ofendido. Eu não quero ser um frustrado. Eu quero viver os teus poderes. Eu quero viver a tua glória. Eu não quero ter motivos contra ti. Ora, apresenta, apresenta. Tem dias que eu quero me ofender. Falo, Senhor, eu estou ímpio hoje. Eu falo, Senhor, eu estou querendo uma birra contra aquela pessoa. Me dá maturidade. Você precisa identificar quem você é. Ficar batendo no pé não, porque é desse, não, a gente se resolve. A gente precisa se resolver, igreja. Quando você chama, quando você conversa, quando você resolve, o reino das trevas ele se destrói. Ele se acaba, porque o poder dele está onde? Na ofensa e no mal entendido. Chama. Dependendo de vós que tenha paz com todos. Você vai ver as coisas destravando, você vai ver as coisas abrindo. Você não vai ver nenhuma legalidade do reino das trevas contra você. Você vai ver o reino de Jezebel caindo e você caminhando sobre. Você acha que essa mensagem aqui, você acha que eu não vou ter algum tipo de retaliação no reino espiritual? Você acha? Eu estou um pouco me lixando. A Bíblia diz que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Pode bater tambor, pode enterrar bode, pode fazer o que quiser, porque Ele está ali me guardando, Ele não dorme. Ele não dorme, Ele já deu ordem aos anjos ao meu, ao teu respeito. Satanás tem que sair da frente. É a essência que você carrega. Vamos embora. Vamos encerrar. Aleluia. Eu lembro uns dias atrás, eu estava em um curso e tinha lá uns pai de santo, uns bruxinhos. E aí, quando me chamava de pastor, esse cara incomodou. Um deles falou, ei, esse ambiente que você quer não dá para pastor não, tá? Falei, por quê? Porque a maioria de nós somos bruxos, somos feiticeiros. Falei, agora que precisa de mim mesmo, bicho. Ele falou, mas você sabe que esse pastor aí que anda enganando o povo não tem poder, não tem autoridade. Eu falei, eles vão prestar a vida deles com Deus, mas eu sei o legado que eu estou carregando. Eu falei, é por isso que todo dia quando eu chego, aquele velho corcunda, ele tem que sair e esperar lá fora, que é a entidade dele, né? Todo dia que eu chego, aquele preto velho tem que ficar lá na esquina, não é? Aí ele olhou assim e falou bem assim, é você, miserável. Eu dei um charabacanta bem gostoso na porta e dei uma gargalhada tão gostosa, igreja. Você precisa entender o que você carrega. Você precisa entender o que você carrega. Você precisa entender o que você carrega. Você precisa entender, por favor, a igreja oprimida, a igreja com medo, porque tem um colega macumbeiro. Eles têm que ter medo pelo que você carrega, por causa do que Deus te chamou. É por causa de Jesus, é por causa de Jesus. Vai lá e grita quem foi que te chamou. Não foi você que levantou a mão e disse, eu quero ser crente, não. A Bíblia diz, foi eu que escolhi a vós, não foi vós que me escolheste. Foi eu que escolhi a vós. E o preço que Ele pagou você foi preço de sangue. E eu estou sentindo esse sangue entrando aqui nessa noite. Estou sentindo esse sangue entrando aqui, limpando essa noite. Grupo de louvor, vem com nós aqui, vamos lá. Se coloca de pé, você que pode. Aleluias. Aleluias.